Olá pessoal, estou de volta para continuarmos a nossa aula número 8, fechando esse curso do raciocínio lógico, começando do zero. Nós fizemos até a questão 14 na última aula, estamos trabalhando aquela parte da faixa livre, tá lembrado? Aqueles probleminhas de lógica, onde não tem muito embasamento teórico por trás, são questões mais de percepção e de experiência e treinamento. A gente vai agora dar continuidade com questões de sequências, era isso que a gente estava treinando, o raciocínio chamado raciocínio sequencial. Acompanhe aí na tela a questão número 15. Olha aí. Assinale a alternativa correspondente ao número que falta na seguinte série. Pronto, ele já botou aqui ó, o que falta na seguinte série. Já apontou para a sequência, não é? Então, o que foi que a gente combinou? Que nesses casos de sequência numérica, o mais indicado é você sair observando o que é que está acontecendo a cada novo número da sequência. Veja que ele começa com 6, vai para o 7. Então ele somou 1. Do 7 ele vai para o 9. Então ele somou 2. Do 9 ele vai para o 13. Somou 4. Do 13 vai para o 21. Somou 8. Então observe que ele está dobrando os acréscimos, não é? Começa aumentando 1, dobra para 2, dobra para 4, dobra para 8. Então, já descobri o padrão. Aqui ele vai acrescentar 16 e 21 mais 16 vai dar 37, letra B. Então, caso a sequência seja de número, então, uma boa ideia é você fazer isso aí, ok? Bom, mas tem outras coisas de sequência que me ocorre agora, por exemplo, com sequências de palavras, né, e sequências de letras que eu queria mostrar para vocês, ainda que não em cima de alguma questão, porque às vezes as questões acontecem, né, no passado e você fica lembrando que já caiu essa, e depois você não localiza mais a questão, ela se perde ali com tanto material, com tantas questões, mas a ideia do que a banca cobrou fica ali na sua cabeça. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, porque, como eu falei, essa experiência, né, essa vivência prévia do que você já encontrou em outras provas, é que lhe dá a inspiração na hora do concurso, tá certo? Então vamos lá na tela branca, que eu vou mostrar para vocês um ou outro ponto que eu me lembrei agora e que eu acho que é importante vocês conhecerem. Por exemplo, eu me lembro que uma vez a banca colocou uma questão assim, ó. Pronto, e ela dizia que era uma sequência e você tinha que descobrir qual é a próxima letra. Ora, se você for observar de J para M, de M para M, de M para J, de J para S, quantas letras ele está avançando, o que é que ele está andando aí no alfabeto, não vai dar nenhuma lógica. Né? Vai dar uma maluquice aí qualquer, né, que não tem nenhum padrão lógico. Então, muitas vezes, fiquem atentos a isso, a lógica, muitas vezes, ela está escondida porque ela é construída com as primeiras letras de uma sequência bastante conhecida. Por exemplo, os meses do ano. Veja que essas letras são as iniciais dos meses ímpares. O mês 1, o mês 3, o mês 5, janeiro, como se fosse pulando um. Ó. Janeiro, aí pula fevereiro, março, pula abril, maio, pula junho, julho, pula agosto, setembro, pula outubro, o que é que vem agora? Novembro. Entenderam? Então, às vezes acontece isso. Eu me lembro que eu trabalhei essa questão aqui, ó, uma ocasião em que caiu num concurso, e eu estava trabalhando para uma prova de um tribunal aí, né, não me lembro exatamente qual era, mas falei isso, gente, se der uma doideira lá nas letras, tenha calma, veja se não é uma sequência de uma coisa muito conhecida. E aí eu trabalhei essa questão. Pois bem, na prova caiu essa. Pronto, na prova caiu essa.
E todo mundo logo viu que era junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não é? Então, é assim que você deve tentar, tá certo? Bom, outra coisa que também eu já encontrei em prova foi com a sequência dos números, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí pedia para você continuar. Entenderam? Ou então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Coisas assim, de sequências muito conhecidas. Na sequência de palavras, eu já vi uma que ele escondia por alguma das letras da palavra. É uma coisa mais difícil, mas vai que acontece, né? Por exemplo, ele botava casa, ele botava abacate, ele botava ícaro, ele botava idade. As palavras não eram exatamente essas não, viu gente? Eu estou inventando aqui, mas estou preservando o que foi que ele cobrou, não é? Então, ele pedia qual era a próxima palavra. E aí você tinha que observar ó, que a segunda letra, ó, A, B, C, D, então tinha que ser uma palavra que tivesse a segunda letra E. Por exemplo, relógio, quem sabe? Ah, Jário, isso aí é muito difícil, eu sei. Eu estou só mostrando para vocês verem que não há limite para isso. Vocês têm que tentar de tudo. Vocês têm que tentar de tudo. Uma vez eu vi uma que era assim, ó. Era, sei lá, riacho, ontem, mala, e amizade. Pronto. Ele perguntava uma que poderia completar. O que é que ele fazia? Ó? Termina com O, começa com O. Termina com M, começa com M. Termina com A, começa com A. Termina com E, então digamos que fosse a palavra escola. Não é? Então, coisas desse tipo aí. É uma parte ingrata, como eu falei para vocês, olha aqui, ó, que não tem limite. Vocês podem tentar o que for, solta aí a imaginação até você encontrar algum padrão lógico, tá certo? Mas uma dica importante para vocês sobre isso. Não gastem muito tempo nesse tipo de questão, gente. Ó. Eu acho isso super interessante, eu já li isso em livros técnicos sobre a mente. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar disso, a minha área não é essa. Né? A minha área é totalmente voltada para o estudo das ciências exatas, mas eu me interesso muito por essas coisas da mente. Eu já li num livro uma pessoa com competência para isso, falando que a nossa mente ela funciona muito assim. Ó. A gente quer muito lembrar de uma coisa. Então a gente, enquanto está no nível do consciente, forçando para lembrar, chega um momento que a nossa mente cansa, ela entra em exaustão e aí não consegue mais trabalhar. Na hora em que você corta isso e se afasta daquilo ali, aquilo que você tentava lembrar vai para o nível do subconsciente. E aí, a nível do subconsciente, você vai conseguir trazer aquilo que você queria. Um grande exemplo disso, todos vocês eu creio que já passaram por isso, é quando a gente quer lembrar o nome de uma pessoa, não é? Você fala, pô, tá aqui, velho, na ponta da língua, eu tô vendo a cara dela, como é o nome dela, como é, e você fica forçando, não lembra. Aí você esquece, vai ali, o telefone toca, você atende, vai tomar um café, volta aqui, não sei o quê. Com 15 minutos, do nada, você faz assim e aparece o nome da pessoa, né? Quantas vezes a gente não já experimentou isso aí? É porque chega um momento que a mente cansa. Então, uma dica que eu dou para vocês, se cair em alguma prova sua, esse tipo de questão aí, vamos chamar assim de adivinhações lógicas, para você entender a que é que eu me refiro. Identifique que tem uma questão daquilo. Então, assim que começar a prova, você olhe para a questão e tente enxergar. Se você não conseguir, deixe de lado, vai fazer a prova de português. Volta lá, dá uma tentada, não conseguiu, vai fazer a prova de direito, e vai e volta, e vai. Não deixe a questão para o final. Porque senão, quando você tiver feito todas as provas, só restar aquela questão,
e faltarem, sei lá, 20 minutos para acabar o prazo, você vai ficar inevitavelmente 20 minutos forçando na questão, entendeu? Então é recomendável que você exponha a mente e afaste. Exponha e afaste, porque isso ajuda você a enxergar, tá certo? Era só uma dica que eu queria dar para vocês em relação a isso aí, porque eu digo, eu já experimentei isso várias vezes e sempre funciona. Às vezes não dá tempo pelo tempo da prova, né? Mas quantas questões eu já peguei desse tipo, de olhar, dizer, meu irmão, a banca botou para torar aqui, viu? Tô conseguindo não. Aí deixa de lado. Vou ali, tomo um banho, volto, olho, nada. Aí vou ali, quando eu volto, eita, vi. E o pior é que você fica depois, como é que eu não vi isso antes? Não é? Então isso funcionou comigo, tem funcionado, e eu queria compartilhar com vocês, ok? Bom, mas a gente passa agora para um outro tipo de raciocínio, ainda dentro desse terceiro e grande bloco de raciocínio livre, o raciocínio temporal. Vamos lá? Vamos ver o que é isso? O que é isso que tem aparecido aí nos editais? Estou um pouquinho resfriado, não é, mas dá para levar. Vamos lá. A audiência do senhor José estava marcada para uma segunda-feira. Como ele deixou de apresentar ao tribunal uma série de documentos, o juiz determinou que ela fosse remarcada para exatos 100 dias após a data original. A nova data da audiência do senhor José cairá em 100 dias após a data original. 100 dias após. Vamos lá. A audiência estava marcada para uma segunda-feira, não é? Uma segunda-feira. Pois então me responda. Se fosse para marcar a audiência um dia após, você marcaria essa audiência para que dia? Terça-feira, né, Jair? Muito bem. Se fosse um dia após, cairia numa terça. E se a ordem fosse para você marcar 2 dias após? Quarta. E 3 dias após? Quinta. E 4 dias após? Sexta. E antes que você pergunte, eu não vou fazer isso até o 100º dia, não é? É só para você entender. 5 dias após? Sábado. 6 dias após? Domingo. 7 dias após? Segunda. 8 dias após? Terça. Pronto, era aqui que eu queria chegar. Como a semana tem 7 dias, depois de 7 elementos, começa tudo de novo. Você está notando? Ó, nós temos um bloco que vai de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E aí começa tudo de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E isso vai, até lá na frente, 98, 99, 100. A pergunta é, esse dia aqui, ó, 100. 100 dias após, qual é o dia da semana que vai cair? Então esse é um raciocínio muito recorrente. E ultimamente, viu gente, tem caído muito questão com isso aí. E qual é a ideia? Bom, você está vendo que eu preciso dividir esses 100 dias em blocos de 7. Afinal, isso vai ocorrendo de 7 em 7 dias igualmente. Então, olha qual é a ideia, como é fácil. Pego 100, divido por 7. 10 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3, baixo 0. 30 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Para 32. Qual é a interpretação disso aqui? É que que esses 100 dias compreendem 14 blocos completos, ou seja, 14 semanas e mais 2 dias. 2 dias, quer dizer, a última 14ª semana acaba aqui no 98 e acaba numa segunda, como todo bloco de semana, observe, acaba na segunda, não é? Acaba na segunda. E aí, ó, esses 2 dias aqui são os 2 primeiros dias, início do 15º bloco, o que seria nossa 15ª semana. Então, começa na terça, como toda semana nossa, e depois vem a quarta.
Portanto, o 100º dia, né, 100 dias após, cairia numa quarta-feira. E essa é a ideia. Ó. Você tem os 100 dias se desenrolando segundo um ciclo, não é? 7, 7, 7, 7. Então a gente divide por 7, o que restar é o que seria um pedaço inicial de um novo bloco. E aí, como são 2, o novo bloco só veio até aqui. E aí chegou numa quarta-feira. Ok? Guardem bem esse tipo de raciocínio, porque ele vem se repetindo muito em concurso. Beleza? Vamos lá. 17, ainda com essa coisa de tempo, raciocínio temporal, é tudo isso aí, é raciocinando com o tempo, não é? A partir de meio-dia, um relógio de ponteiros começa a atrasar 2 segundos e 2 décimos de segundo a cada minuto. Sendo assim, no horário correto das 16 horas desse mesmo dia, o ponteiro dos segundos desse relógio estará apontando para a marcação do mostrador correspondente ao número... Já eu não entendi, foi nada, calma. Como eu tenho dito a vocês, essa sensação vai acompanhar vocês por muitas e muitas questões. Comece novamente e vá tratando as informações devagar. A partir de meio-dia, um relógio começa a atrasar 2 segundos e 2 décimos a cada 1 minuto. Ou seja, em 1 minuto, ele atrasa 2,2 segundos. Ok? A partir do meio-dia. Então, no horário das 16 horas desse dia, veja, portanto, que do meio-dia até as 16 horas, né, esse relógio já vem aí acumulando 4 horas, não é? Trabalhando na forma errada. Não é? Ora, 4 horas, verifique aqui, ó, se você multiplicar por 60, 240 minutos, não é? Então, 240 minutos. Veja, cada minuto que passa, de fato, o relógio atrasa 2,2 segundos. Você imagine, durante 240 minutos, quanto esse relógio não vai atrasar. Ora, vai atrasar 2,2 segundos 240 vezes, porque são 2,2 segundos a cada minuto. Para 240 minutos, teremos 2,2 vezes 240. E aí, multiplicando, você vai encontrar que esse relógio terá atrasado 528 segundos. 528 segundos. Ok? E aí, ó, 528 segundos. Cada 60 segundos dá 1 minuto, não é verdade? Cada 60 dá 1 minuto. Então, aí está cheio de minutos, não está? Porque aí tem 60, tem 60, tem 60, mais 60, mais 60. Tem um bocado de 60 segundos aí. Então, se você dividir isso aqui por 60, vamos dividir aqui, ó, 528 por 60, isso dá 8 e resta 48. Então, isso quer dizer que são 8 minutos e mais 48 segundos. Então, esse relógio atrasou 8 minutos e 48 segundos. Bom, ele deveria estar mostrando 16 horas, 0 minutos, 0 segundo. Deveria. Mas ele atrasou 8 minutos e 48 segundos. Ok? E quando ele atrasar, ó, vamos tirar os 8 minutos, tirando 8 minutos, voltando 8 minutos, isso viria para cá, né? Voltando os 8 minutos. Mas volte 48 segundos também, que aí isso aqui vai 41 e 12. Não é? Faça em 2 partes que talvez fique melhor. 16 horas, atrase 8 minutos. 15 e 42. Agora atrasa os 48 segundos.
15h41 e 12 segundos. Então, esse relógio terá o ponteiro dos segundos apontando para o 12. Está aqui na letra A. Ok? Então, é outra possibilidade, outro estilo de raciocínio temporal, esse aí com minutos e segundos. Agora veja que interessante. Acompanha aqui comigo, vê. Essa questão, ela já caiu, gente. Vocês não imaginam quanto. Lá por 2005, 2006, 2007, mas caiu muito, muito, muito. Eu me lembro que eu dava aula nesses aulões de véspera, né? Eu dizia, ó galera, aquela coisa da idade coincidir com o ano do nascimento, se liga aí, ó. É só pegar a dezena e dividir por 2, beleza? Aí eu botava 3, 4, 5 questões seguidas disso aí. É só fazer isso, letra B, aqui, letra A, aqui, na hora. E quanto mais a gente colocava, mais a banca botava na prova, mais a turma acertava. Aí parou. Acho que a banca disse, e aí, velho, descobriram o truque. E nunca mais a banca botou isso aí. Quando foi agora, este ano de 2014, ela botou novamente. Então veja que é uma dica muito importante, porque isso pode reduzir o tempo de solução para 10 segundos. Você vai ver. Acompanhe. O século XIX é o período que se estende de 1801 até 1900. Alberto nasceu no século XIX. Em 1872, ao comemorar seu aniversário, Alberto notou que sua idade coincidia com os 2 últimos algarismos do ano em que nasceu. Nessas condições, Alberto completou 5 anos de idade em... Primeiro, eu acho importante que você entenda, né? Para não ficar uma coisa decorada sem sentido. Vamos entender. Cadê? Ele nasceu no século XIX, né? Então, ele nasceu aqui, ó, 1800 e não sei quanto. Não é? E não sei quanto. Quando foi aqui, em 1872, lá estava Alberto completando o aniversário. E Alberto pensou, minha idade é isso aqui, ó, a dezena do ano em que ele nasceu. Ok? Por exemplo, poxa, nasci em 1830 e estou fazendo 30 anos. Nasci em 1840 e estou fazendo 40 anos. Entendeu? Nasci em 1815 e estou fazendo 15 anos. Vamos raciocinar. Ó, nasci em 1820 e estou fazendo 20 anos. Quando é que isso aconteceria? Em 1840. É ou não é? Nasci em 1815 e estou fazendo 15 anos. Quando é que isso vai acontecer? Em 1830. Nasci em 1827 e estou fazendo 27 anos. Que coincidência. Quando é que isso aconteceria? Em 1854. É ou não é? Conclusão. No ano em que isso acontece, se você divide por 2, está vendo? O ano em que isso acontece, dividido por 2, metade é o ano do nascimento. E metade é a idade que ele está completando. É ou não é? Então me diga, em que ano isso aconteceu? 72, divida por 2, 36. Agora verifiquem. Quem nasceu em 1836, em 1872, estará completando quantos anos? 36. Ah, Jário, quer dizer que quando ele disser que em determinado ano aconteceu isso, então é só eu dividir essa dezena por 2 que eu encontro o ano do nascimento. É isso? É, exatamente isso. Então, quando foi 1864, eu notei que eu estava fazendo uma idade que era o final do ano que eu nasci. Divide 64 por 2, vê se não bate. Eu nasci em 32 e estou fazendo 32 anos. Tá vendo?
Então, é só você dividir por 2. E isso aí caía direto. E eu dizia, gente, pega aqui, divide por 2, marca gabarito. E a galera acertava em 10 segundos a questão. Dessa vez, ele inovou com uma coisa que não vai ser o menor problema para você, não é? Ele não pergunta o ano em que Alberto nasceu, senão a resposta seria 1836. Mas ele pergunta quando foi que Alberto completou 5 anos de idade. Ora, se nasceu em 36, é só botar mais 5 anos. Ok? 1841. Então, essa é a resposta, letra D. Certo? Não, Jairo, mas eu estou entendendo. Tu fez aí meio que com um raciocínio, né? Eu entendi. É só dividir por 2, beleza. Mas é que eu sou muito matemático. Eu queria ver isso aí na matemática. Eu quero a prova. Sim, senhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos chamar esse número aqui de x. Ok? O x vai ter que dar 36, né? Que a gente já sabe que a resposta é 36, né? Mas seja quanto for, esse número é x. Esse ano aqui do nascimento é o ano 1800 mais x. Estou fazendo isso para eu poder armar uma equação, não é? E com a equação eu tenho que ter a representação algébrica daquela ideia, daquele valor. Então vamos imaginar que o ano do meu nascimento foi, do ano do nascimento de Alberto foi 1800 mais x. 1815, 1820, 1836, sei lá quanto vai dar, né? E aqui é 1872. Beleza. O que é que significa a idade de uma pessoa? O tempo decorrido entre o nascimento e o momento que você mede a idade. Então é essa diferença que dá a idade. Então, essa diferença, ó, o ano atual menos o ano do nascimento, tem que dar a idade de Alberto. E a idade, o enunciado disse que coincidia com esse x. Coincidia com esse x. Pronto, então veja o que é que vai acontecer. 1872 menos 1800 menos x igual a x. 1872 menos 1800, 72. Passa esse menos x para a direita, ele vai positivo, ficam 2x. Então, veja de onde sai o x. Dividir 72 por 2. Ah, já era agora. Agora eu entendi. Agora está provado. É só pegar essa dezena, não é? E dividir por 2. Aí alguém pode perguntar assim, ó. Ei, Jairo, mas e se for uma dezena ímpar? Se for uma dezena ímpar, essa coincidência não acontece. Por isso que todas as vezes que acontecia era com uma dezena par. Ok? Ainda em relação a raciocínio temporal, gente, tem uma coisa muito comum também que a banca está carregando muito. Concurso, enquanto eu gravo aqui para vocês, não tem 15 dias que caiu uma questão dessa num concurso. Que é você medir quantos anos bissextos tem no intervalo, enfim. Coisas aí com os anos bissextos, tá certo? Isso precisa um raciocínio prévio que eu vou trabalhar com vocês, mas é daqui a pouco no segundo bloco. Segura aí que daqui a pouco eu venho.